Olá, queridos companheiros. É uma grande alegria, como sempre, poder nos encontrarmos nesse canal que se destina à divulgação da doutrina espírita, onde atualmente estamos organizando, compondo essa playlist que tem o título do livro que estudamos no momento, o livro da esperança. Agradecemos sempre a Deus pela sua misericórdia dessa reencarnação, onde podemos entrar em contato com mais profundidade com a doutrina espírita, os seus postulados, os seus princípios, fazermos uma compreensão melhor. É da misericórdia de Deus essa permissão mesmo. Pedimos, como sempre, também as bênçãos e a proteção do plano espiritual para esses nossos momentos de estudo, de reflexões, onde eles nos ajudam a organizar os nossos pensamentos. Pedimos proteção para a nossa casa, para os nossos familiares, amigos e tantos outros que sentem necessidade de uma vibração de acolhimento e de proteção mesmo. Hoje nós iremos realizar a leitura da mensagem número 7, que tem como título Ante o livre-arbítrio. Emmanuel continua nessa mensagem 7, fazendo referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde trata basicamente da reencarnação, da pluralidade da vida. E é interessante que ele nos traz aqui o item 16 desse capítulo, em que diz: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Mais adiante, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua na sua anotação dizendo assim: só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Repare injustiças aparentes. Por quê? Porque Deus é justo. Se Deus é justo, se Deus é a causa de tudo, não ocorre injustiça. E ele continua: sem o princípio da preexistência da alma, já existíamos antes, e da pluralidade das existências, outras tantas virão, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo porque elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. Quando conseguimos compreender a reencarnação, os objetivos da reencarnação, tanto na nossa vida quanto no planeta, e encontramos mais a miúde essa matéria no Livro dos Espíritos, o que acontece? Compreendemos da mesma maneira melhor as promessas de Jesus. Então, o que nós estamos vendo e assistimos na vida, que achamos uma anomalia, não é? A gente olha para uma pessoa numa situação, acha que aquilo ali é uma injustiça. Então ele aqui está nos ensinando. Se nós já entendemos que Deus é justo e bom, não existe a questão do injustiçado, cada um segundo as suas
obras. Então, na realidade, as dores e as alegrias do hoje são resultados de vidas anteriores. E o que eu planto, irei colher, tanto hoje quanto em vidas futuras. Por isso a gente começa a compreender, né, de uma forma melhor a reencarnação e as elucidações de Jesus junto a todos nós. Então a gente começa a entender da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta e para onde a gente vai. Porque, por mais imaturo o senso moral de uma criatura, chega um momento em que ela vai se perguntar, nem que seja para brigar com Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro isso e aquilo outro? Mas ela primeiro começa na briga, né? Ela mesmo dizendo que não acredita, ela briga com o que ela diz que não acredita. É interessante. Conforme vamos desenvolvendo esse senso moral, o progresso das nossas ideias, vamos compreendendo melhor a reencarnação. E quando compreendida a reencarnação, todo o restante naturalmente se encaixa. Naturalmente. Então não vamos mais olhar as coisas e falar assim, como é que isso aconteceu? Ué, nós já começamos a compreender que com o outro conosco acontecem coisas resultantes dos nossos comportamentos ou da necessidade de vivenciarmos uma determinada prova, onde seremos aferidos às nossas resistências, para reencarnações futuras, onde será necessário uma maior firmeza. Nós sabemos que nem todos os espíritos que habitam a Terra estão em expiação. Nós estamos tanto em expiação como ajudando outros também a crescer. Nós vamos reparando isso. Todos nós possuímos essas duas possibilidades. Nós somos alunos e tem horas até que nós somos professores. Por menos que a gente se ache capacitado para uma responsabilidade quanto essa, a gente começa a entender que a seara é grande e poucos os trabalhadores. Então aqueles que possuem boa vontade e que não criam as suas ideias próprias e buscam em Jesus a base de todas as explicações, será um trabalhador muito útil ao planeta e à sociedade. Então é quando a gente começa a entender que a nossa opinião é só uma opinião pessoal, mas o que interessa mesmo é o ensinamento de Jesus. Então, vejamos aqui Emmanuel nos trazendo esse texto, e ele começa assim: surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, né? A liberdade nossa de escolher, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão, ou seja, não tem liberdade nenhuma. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, onde aquele espírito, né, é recalcitrante e ele demora a resolver progredir, vem a reencarnação compulsória. Ele não tem como fugir, ele é atraído, digamos, a questão magnética, ele é atraído para aquele corpo do qual ele vai vivenciar determinadas experiências. Outra coisa, os constrangimentos da parentela. Não é para falar em liberdade se nós somos constrangidos a conviver, né, com parentes que não nos são tão afáveis, digamos assim. As convicções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, a imposição do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre. E esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Nós não estamos numa escola? Estamos sem disciplina. Todos nós
precisamos encontrar na vida o tempo necessário de realizar cada um desses aprendizados, cada uma dessas funções. Tem hora, né, que a gente se sente, né, como aquela criatura que está, já viram aquela criatura no circo que gira uma série de pratos ao mesmo tempo? Conforme a habilidade que ela possui, maior ou menor, maior a quantidade de prato que vai pelas mãos até pelos pés, e a criatura mantém aquilo tudo circulando. Às vezes a gente acha que é assim. E é mais ou menos assim, porque nós possuímos inúmeras obrigações que temos que estar atento, principalmente durante um momento da vida em que podemos, por habilidade já desenvolvida, acrescer outras responsabilidades. Isso é um fator natural. E vai ter disciplina, está todo mundo sendo disciplinado dentro dessas convenções sociais, dentro das leis. Precisa se garantir a ordem, não é isso? É muito interessante a garantia da ordem terrestre. Nós precisamos compreender a necessidade da ordem e da organização. Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos então o reverso do quadro, né? Então nós vamos lembrar a liberdade na exaltação do bem. Você mesmo escolher o bem. E vamos, para fixar as realidades do livre-arbítrio, ele vai nos trazer aqui o reverso do quadro, uma outra ideia. Vamos refletir, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para reconhecer-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem ali a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Olha, nunca conheci ninguém no final da vida arrependido por não ter comprado isso ou aquilo outro. Nós vamos ver criaturas que se tornaram escravas do seu dinheiro e chegam ao final da vida sem uma luz. E aquilo é um aprisionamento, como se fosse, como o Chico fala mesmo, um tipo de teia de aranha que atrapalha no momento do desencarne. Não aprendeu ainda a se despojar das coisas, nem do próprio corpo, nem das situações, nem das pessoas. Por isso o aprendizado é necessário, de aprendermos que tudo é transitório. Somente o amor de Deus não é. O restante são transitórios, são situações que vão nos passar. Depois ele vai falar sobre aqui o suplício daqueles que tinham encargos, né, veneráveis. Mas na realidade, fantasiosos enganos. E acordaram, né, despertaram lá no crepúsculo da existência, qual fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante do escabroso deserto. Secura não soube plantar a amizade verdadeira, não soube plantar o afeto, se manteve numa situação que lhe dava prestígio, esquecido que na alfândega terá que deixar a mala de dinheiro e os seus títulos, porque nada disso será necessário no plano espiritual. Ninguém lhe perguntará quanto tem nem o que é, mas tal certeza, né, a gente pode dizer quantas lágrimas você enxugou, quantas pessoas você conseguiu consolar, ou quantas para alguém que você levou uma palavra, umazinha, para que ela despertasse novamente a esperança no coração. Uma. Depois ele vai falar para nós ponderarmos na tortura daqueles que abusaram da sua inteligência, né? E lá na parte da sepultura,
os deprimentes resultado do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. O que será que nós vamos encontrar na margem da sepultura? A nossa mala nós estamos fazendo agora, enquanto estamos vivos. Assim como vivemos, iremos desencarnar. Então, não podemos esquecer dessa lei de causa e efeito. Ele vai falar daqueles que vão passar por um martírio de terem desvirtuado a fé religiosa. Anularam-se no isolamento improdutivo, que não fizeram nada. Fizeram um voto, né, do silêncio, voto que não saíam daquele lugar, enfim. E aquilo não produziu nada de bom às vezes. E quando chega ao final da sua existência terrestre, eles apenas disputaram a esterilidade do coração, porque aquele coração ficou estéril, não foi movimentado, ele não deu frutos. Ah, mas meu coração é um coração ainda duro. Que bom que a gente já reconhece que o nosso coração ainda é duro. Então, a quem cabe trabalhar esse coração? A nós mesmos. Somos nós que temos que renovar, né, essa terra, corações adentro, através do serviço junto ao bem, para aprendermos com o outro, a sairmos, para parar de olhar para o nosso próprio umbigo, passamos a ver o outro. Quando passamos a ver o outro, o que nós nos sentimos? Uma alegria, que é natural de todos aqueles que de alguma maneira cuidam do outro. É da lei. O outro vai retribuir por uma prece, vai retribuir por um olhar, vai retribuir por um pensamento mínimo. E aquilo nos chega como um bálsamo naquele deserto, que antes era deserto, mas que não é mais deserto. Depois ele vai falar no remorso, né, daqueles que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmo. Eles acordam abatidos, segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Muitos deles não queriam assumir responsabilidade com nada nem com ninguém. São até aquelas criaturas que falam assim: ah, não vem me falar em religião, em Jesus, não, que eu sou muito novo. Eu não quero assumir responsabilidade, compromisso com nada disso. Na realidade, nada disso seria ele falar assim: eu não quero assumir compromisso com o meu próprio crescimento. Eu não quero me responsabilizar pela minha evolução. E se ele não se responsabilizar, quem irá se responsabilizar? Toda vez que nós dizemos que não queremos ficarmos presos àquilo, é justamente aquilo que estamos presos, hein? Porque somos livres. Nós sempre iremos atender a algum tipo de força, ou a do bem ou a do mal. Não existe em cima do muro. Até o em cima do muro é a falta do bem. Então, todos nós estamos atendendo a algum tipo de pensamento mais dominante nas nossas vidas. Então, do nosso livre-arbítrio até, escolher não escolher nada. Quando a gente se omite, é uma escolha também do espírito. Não existe o neutro, que algumas pessoas acreditam. Então, quando a gente fala que não quer se prender a uma situação, às vezes vai se escravizar muito mais no reverso da medalha, como ele está falando aqui. Então, conquanto os empeços do aprendizado nas experiências físicas eram livres para construir, educar, entender e servir, eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos, olha só, que a liberdade de fazer o que se quer
está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Vamos repetir? Aprendemos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Te lembra aqui de Paulo, né? Quando disse, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então a liberdade dele foi aumentando a ponto de não fazer mais a vontade dele. Quando Jesus falou aos seus discípulos, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Foi para isso que eu vim, fazer a vontade do meu Pai. Então a liberdade se estende a tanto proporcional à sua responsabilidade, que o espírito consegue compreender, né, no fundo lá da sua consciência, que a maior liberdade que ele pode ter numa reencarnação é dele fazer o que ele deve fazer, o que ele aprendeu nas leis de Deus, no início por disciplina e depois de uma forma mais espontânea. Então nós já reencarnamos não para satisfazer as nossas personalidades, os nossos egos. Isso nós já fizemos nas outras reencarnações, inúmeras delas. Vivemos para atender essa personalidade, as necessidades da matéria. A gente já começou a reencarnar para fazer o que tem que ser feito. A gente se vence o nosso lado ainda instintivo e primitivo. É quando a gente busca com esforço avançar na nossa própria evolução. Então ele fala aqui que estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações que todos nós temos, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então ele vai nos mostrar que todos nós que estamos constrangidos a vivenciar as provas, que é natural da condição do planeta, nós podemos vivenciar de várias maneiras. Uma delas é com rebeldia, e a outra é com humildade e resignação à vontade de Deus. É quando a gente aceita a vontade de Deus na nossa vida. E isso vai edificar no outro que nos observa, que nos rodeia, um pouco mais de compreensão e entendimento do trabalho. Nós vamos reparar que esses espíritos que nós temos uma gratidão, um respeito, veneramos pela sua superioridade moral, como é que foi a vida deles? Eles viveram para fazer apenas aquilo que eles queriam, para atender as necessidades suas, ou eles viveram de uma forma abnegada para atender um grupo de pessoas ou uma multidão? Nós vamos reparar que são espíritos que renunciaram às suas necessidades. Reparem que todos têm, mas cada vez ele aprende a renunciar com mais alegria. Ele fica feliz em participar desse banquete espiritual. É quando um dia nós também iremos falar como Paulo: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, a minha vida é fazer a vontade de Deus, é viver dentro das leis que Jesus veio nos ensinar. Que possamos todos nós caminharmos a essa emancipação integral, como Emmanuel fala, né? Desde já, desde hoje, quando assumimos o compromisso com o nosso crescimento espiritual. Precisamos crescer. Não somos Peter Pan
e viveremos eternamente na infantilidade. Precisamos assumir o nosso crescimento e as dores naturais, as obrigações naturais de um crescimento. Que Deus assim nos abençoe a todos, pacificando o nosso coração, ampliando sempre cada vez mais nossas observações dentro das nossas mentes, dos nossos corações, observando cada vez mais como podemos melhorar, como podemos vencer a apatia, vencer antigos preconceitos, vencer antigas ideias fixadas lá atrás, para que hoje a gente compreenda a finalidade da nossa reencarnação. Graças a Deus, muita paz.